Muito bem, agora 12 horas e 26 minutos, 12 e 26, já de volta aqui com o programa Comando Geral na Rádio Caicó. E agora vamos ao quadro Envelhecer com Saúde com o médico Belísio Neto. Doutor Belísio Neto, geriatra, a partir de agora no Comando Geral, tirando dúvidas e falando sobre vários assuntos de saúde. 12 horas e 26 minutos, 12 e 26 agora. Estamos recebendo aqui no programa o doutor Belísio. Doutor Belísio, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Wilaci. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde aos ouvintes, aos internautas. Mais uma vez participando desse quadro Envelhecer com Saúde e com muita satisfação. Hoje nós vamos falar sobre diabetes. É diabetes ou diabetes? Diabetes. Diabetes. Diabetes mellitus. Tipo 2, Tipo, que é do idoso. Que é do idoso, exatamente. Doutor Belísio, e a diabetes no idoso, né? Ela surge como e em que situação a gente identifica? Muito bem. A diabetes ela é um estado de hiperglicemia. O que é isso? O açúcar no sangue fica alto a maior parte do tempo. Que a gente tem açúcar no sangue e a gente tem um hormônio chamado insulina que ele tira esse açúcar do sangue e coloca para dentro das células. O açúcar, que é o carboidrato, ele é a nossa energia, nosso combustível. Então, o diabetes é esse excesso de açúcar no sangue a longo prazo por uma deficiência na produção desse hormônio insulina que não consegue colocar, ou por um defeito na absorção periférica, uma resistência a esse hormônio periférico. Então, a gente pode ter um problema tanto na produção da insulina, que atrapalha tirar essa glicose, esse açúcar muito alto no sangue, ou a gente pode ter uma resistência maior, que é o que acontece quando a gente envelhece. A gente envelhece e tem uma resistência maior dos músculos a absorver o carboidrato, a absorver a glicose, e essa glicose fica alta no sangue. E o envelhecimento também cursa com a menor produção de insulina. Mas, você me perguntou o que é que causa, além do envelhecimento, o risco hereditário, a genética. Você nasceu com uma genética, com herança de outras pessoas na família terem diabetes. Então, o seu risco de desenvolver o diabetes é maior. Então, tem essa herança, tem esse fator de risco, idade, o medida que a gente envelhece tem um risco maior, o fator de risco genético, e tem os fatores de riscos, que eu diria, comportamentais. Obesidade, pode gerar diabetes, alguma doença no pâncreas, o pâncreas é quem produz esse hormônio chamado insulina, pode gerar diabetes, algumas medicações, o uso de corticoide, por exemplo, a longo prazo, pode causar diabetes. Então, o diabetes ele tem um componente não modificável, que é a idade e a genética, e algumas coisas que fazem com que a gente possa prevenir, que mesmo que você tenha a genética, você evite de aparecer. Como é que a gente identifica, por exemplo, como é que a pessoa que tem diabetes, ela identifica, que sintomas ela começa a sentir e vai ao médico, o médico diz, realmente é diabetes, agora vamos para o tratamento. Como é que identifica? Quais sintomas? Perfeito. A diabetes, o grande problema dela é que ela é uma doença silenciosa, ela é assintomática. O paciente que tem diabetes, principalmente aquele paciente que descobre o diabetes já na terceira idade, ele tem sintomas muito discretos, ele quase não tem. Os sintomas clássicos para quem tem diabetes urinar demais, poliúria, polidipsia, sede demais, polifagia, comer demais. Então são as polis que a gente chama. O paciente que tem diabetes, ele urina muito, come muito e bebe muita água. Então, se está assim, você tem que pensar em diabetes. E tem alguns outros sinais, faz urina, junta formiga ali naquele canto, tem uma avidez por doce, tem uma vontade de comer doce muito grande. Então, o diagnóstico ele passa por esses sintomas associado a um exame de sangue, chamado de glicemia alterada. Então, sintomas, mais a glicose de jejum alterada, a gente dá o diagnóstico de diabetes. Mas lembrando que o idoso ele tem menos pólice, os sintomas são mais inespecíficos ainda, mas o
paciente mais jovem que vai desenvolver o diabetes, que ele desenvolve diabetes, ele tem muita sede, urina muito e muita fome. Mas é uma doença silenciosa, muito grave. As complicações do diabetes, elas são muito graves. Essa hiperglicemia contínua no sangue, esse açúcar muito alto, ele causa drásticas consequências no organismo. E levam desde a amputação, passando por infarto, passando por insuficiência renal terminal, aquele paciente que vai para diálise, passando por retinopatia diabética, o paciente faz catarata, cega. São inúmeras as complicações do paciente diabético, que às vezes, eu não sinto nada, eu não vou tratar. Mas eu sempre dou um exemplo de uma navalha dentro do organismo da gente. O diabetes a gente não sente, mas existe uma navalha acabando com todos os órgãos, vai cortando todos os órgãos. Acaba com o rim, acaba com o coração, acaba com o cérebro, acaba com a circulação periférica, acaba com as defesas do paciente diabético, ele tem muito mais suscetibilidade a infecções. Então o diabetes ele é uma doença gravíssima, que tem que ser detectada precocemente para que isso não traga essas complicações bem sérias. Quando é que por exemplo, o idoso ele tem que amputar um órgão, um dedo, uma perna, um pé, um braço, por causa, em consequência da diabetes? Quando é que isso ocorre? Muito bem. A amputação, ela é decorrente, na verdade, de algum processo agudo. Fez uma infecção e amputou. O que é que leva? A falta de circulação ali. A glicose no sangue muito alta, ela funciona como se fosse alguma coisa enferrujando os vasos. Ela torna as artérias, elas meio enferrujadas. Isso vai fazendo com que a artéria fique mais rígida, aquela artéria fique mais com dificuldade de transportar o sangue. A gente chama de vasculopatia diabética. Então, a circulação ali fica prejudicada, chegando ao ponto, às vezes, até de ocluir aquela artéria. Um outro fator que leva, como eu falei anteriormente, o diabético, ele tem menos defesa. As defesas dele são mais baixas. Então, o sistema de defesa dele responde pior. Além de diabético, ser idoso, as duas coisas se somam. Então, amputa porque não circula bem, amputa porque faz muita infecção em virtude das defesas, e amputa porque a inervação daquele membro, do pé, da perna, a glicose alta no sangue também degenera os nervos. E qual é a função do nervo? A gente sente por causa da inervação. Então, o diabético ele tem menos sensibilidade na pele. Então, ele vai fazer um corte, ele vai fazer um calo, ele vai ter uma frieira e ele não vai sentir nada. Então, uma bactéria ou alguma outra se instala ali, exatamente. E a gente, às vezes, é uma infecção tão grande que se a gente não amputar, ela se dissemina no corpo todo. Vai ter uma infecção circulando mal, sem sentir bem. Então, por isso que a gente tem muito cuidado com o pé de diabético. O pé do diabético é um exame à parte. Você tem que todo dia dizer ao paciente, olha, pega um espelho e bota debaixo dos pés para você olhar por baixo do seu pé. Enxugue entre os dedos direitinho. Use calçado fechado para evitar atrito. Hidrate o pé. Todo dia você hidrate. Passe creme hidratante nos pés quando tomar banho. Tenha muito cuidado com as unhas, quando vai fazer as unhas. Essas são orientações para que o paciente, porque o pé está mais em contato, tem um risco maior de fazer ferimento e ele não sentir, né? Às vezes até o próprio pé ele faz o que a gente chama de mal perfurante plantar. A gente, o peso do corpo vai comprimindo uma região do corpo, ali não tem circulação e aquilo ali vai finda um tecido morto, infecção. Então, a orientação do pé do diabético é uma orientação fundamental. Testar sensibilidade, testar pulso, essas coisas já faz parte do exame físico. Mas orientar, e os ouvintes que estão aí do outro lado, os internautas, que são diabéticos, ou que cuidam de alguém diabético, ou que tem algum parente diabético, mande olhar os pés todo dia. Doutor Belísio, eu sempre tive essa curiosidade aí para saber dessa questão da amputação, porque, por exemplo, a pessoa comenta, não, porque meu pai, minha mãe cortou, sofreu um ferimento,
e dali se tornou algo maior e teve que amputar, né? É porque justamente a pessoa não sentia, então... Não sentia, a dificuldade de cicatrizar a glicose. Também tem esse detalhe. Tem esse detalhe, a abertura para infecções que as defesas não funciona, a dificuldade de cicatrizar, a circulação não chega, não cicatriza, não tem nutriente para cicatrizar. Então, aquilo se torna uma infecção que não tem como combater com antibiótico. Então, melhor amputar, porque aquela área fica, que a gente chama de gangrenosa, fica podre, perdida, fica um tecido morto. Então, só serve como foco de infecção. Então, ou amputa, ou essa infecção vai se generalizar. Então, às vezes a gente perde uma parte do pé ou de algum outro membro, mas salva o resto do organismo. Agora, isso não é para ser a rotina. Se você cuidar bem dos pés, se você mantiver sua diabetes controlada, se você fizer tudo, a dieta, fizer tudo que a gente organiza, a incidência de amputação é quase zero. Se você fizer, se não tratar, se não manter um hábito de vida saudável, se não tomar o remédio, enfim. Todas as complicações, a gente está falando de amputação, mas o infarto, o AVC, o diabético que cega, o diabético que vai para uma máquina de hemodiálise, faz funcionar. Então, assim, depende muito de como ele lidar com aquele diabetes. Ele não sente nada, mas se ele não tratar, uma hora ou outra a bomba vai explodir e aí complica. Tudo bem, tem um ouvinte que quer fazer uma pergunta aqui, mandou uma pergunta para o meu WhatsApp aqui, vamos lá. Boa tarde, sim, doutor Beleza. Eu gostaria de saber, porque eu sou portadora de fibromialgia, tenho escoliose na coluna, hérnia de disco e 2 bicos de papagaio. Então, sinto muita dor na minha coluna, estou sentindo uma dor muito forte na coluna e dormência no corpo, subindo assim do pescoço para a cabeça. Eu gostaria de saber o que é isso e o que é que eu tenho que fazer. Sim, Sidney, ainda faltou dizer que estou com muita dor, assim, como se minhas carnes estivessem estragadas. Eu estou com muito medo de ser AVC ou outra coisa pior, não sei. Muito bem, então, doutor, ela não se identificou ao ouvinte, mas está feita a pergunta aí, ela foi bem clara, né? É um caso de dor por várias coisas. Isso. A dor pela fibromialgia. Fibromialgia é o quê? É uma dor, que a gente diz, é uma dor mental. Você tem uma desregulação no seu limiar de dor. Você percebe a dor mais fácil. Então, você tem muita dor, uma doença inclusive incapacitante e que está muito associada com depressão, ansiedade, perda de sono. Então, ela tem um componente de fibromialgia, ela tem um componente de mecânico, o desvio na coluna faz com que ela tenha dor também na coluna, e ela tem um componente dos bicos de papagaio, que é o processo de osteoartrose, de inflamação na coluna dela. Então ela tem mais facilidade para ter dor, por causa da fibromialgia, ela tem uma percepção de dor muito maior, ela tem alteração mecânica, que isso dá contratura, isso comprime estrutura, e ela tem um processo de inflamação. Ela me perguntou o que é que tem que se fazer. A atividade física é fundamental, mas o tratamento da fibromialgia ela requer tratamento medicamentoso, o tratamento da escoliose requer fisioterapia, às vezes reeducação postural, e o tratamento da osteoartrose, além de fisioterapia, atividade física, também requer tratamento. Então tem que ser avaliada, tem que ser tratada. Não há nada que eu possa orientar, a não ser que ela comece a fazer uma atividade física e procurar um profissional da área. Se for jovem, procurar reumatologia. Se tiver acima de 60, 65 anos, pode nos procurar que a gente tenta, pelo menos, resolver. Doutor, a insulina, o uso da insulina na pessoa idosa, faz tanto, ela é tão exitosa quanto no jovem? A insulina, Sidney, ela é extremamente eficaz. Ela é o próprio hormônio que a gente produz no corpo, sendo feito via exógeno. Uhum. Qual o grande problema da insulina no paciente idoso? O risco de hipoglicemia. Hipoglicemia é quando a glicose baixa demais, e quando a glicose baixa demais e o idoso perde o senso, ele fica suando frio, perde a consciência. Então, o primeiro risco da insulina
é esse de hipoglicemia. A orientação que a gente faz é o paciente se alimentar de 3 em 3 horas, não deixar de passar 3 em 3 horas. Não pode tomar insulina e não comer. E que aquela insulina seja... As metas no paciente idoso, até tive agora nesse último congresso, eles são mais frouxos. O paciente está tomando insulina, que ele é muito idoso, a gente diminui a meta que a gente quer. Então, insulina, excelente tratamento, tem uma eficácia muito alta, mas tem alguns problemas. Um deles é a hipoglicemia. O paciente desmaia, porque ela baixa demais. Então, comer de 3 em 3 horas é uma solução. Aliás, todo diabético ele tem que fazer essas 6 refeições por dia. Outro problema, idoso ele não só é diabético. O idoso ele tem Alzheimer, o idoso ele tem depressão, ele tem insuficiência familiar, ele não tem quem faça a insulina nele. Idoso ele tem dor que limita, às vezes, ele tem uma cardiopatia que toma um remédio que aquela área da aplicação da insulina fica roxa. Então o idoso ele tem muitas limitações para usar a insulina. Então quando você vai passar a insulina para um idoso, na verdade quando você vai observar um idoso, você não pode ver só a diabetes. Você tem que ver a pessoa que tem o diabetes e ver como é que você vai manejar essa pessoa. Então, tem essas dificuldades. Muito bem, tem um ouvinte aí na ponta da linha. Alô, boa tarde. Quem fala, por favor? Quem? Maria de Lourdes? Dona Maria, pode fazer a pergunta. Eu quero perguntar a doutora Belise se a pessoa tiver problema no bolso, se comer melancia ofende quem tem problema de dor nos ossos, é isso? Não ofende. Não ofende. Nem osteoporose, nem artrose, não ofende. Na verdade, fruta é uma alimentação muito bem-vinda para qualquer faixa etária. E a melancia... Quer dizer que eu posso comer a melancia? Pode comer suas tamboeirazinhas, pode meter ataque aí na melancia. Obrigado, Dona Maria de Lourdes. Tem, portanto, a Dona Maria de Lourdes lá da Zona Oeste ouvindo a gente, fazendo pergunta aí para o doutor Belise. Se quiser ligar para cá, fica à vontade, 3417-2902 e fazer a sua pergunta. Estamos conversando com o médico doutor Belise Neto, geriatra, sobre hoje diabetes tipo 2. Você pode ter outra pergunta aí que não seja esse assunto específico e pode ficar à vontade para fazer a pergunta ao médico doutor Belise aqui no programa Comando Geral, no quadro Envelhecer com Saúde. É ouvinte, Ilaci? Vamos lá? Pode plugar logo, que elas fica no ar. Vamos lá. Tem ouvinte. Alô, boa tarde. Quem fala, por favor? Baixe seu rádio aí, por favor, só um pouquinho. O volume. Isso, pronto. Pode fazer sua pergunta, viu? Alô, boa tarde. Pode fazer sua pergunta. Doutor Belise, eu estou com meu esposo, tem 72 anos. Ele é diabético. Aí quando eu tenho hoje, ele não pode ele. Passa a noite todo deitado, quando vê. A doutora já passou bem insistir mais para ele tomar, mas ele não consegue dormir. Você entendeu, sim? Não, faça de novo a pergunta, por favor. Baixa o rádio só mais um pouquinho, não precisa desligar não, é só um pouco para a senhora ouvir, dê para ouvir. O esposo tem diabetes e o que mais? Opa! Pode dizer, dona. Alô? Dona Maria? Então é seu esposo que tem diabetes, o que mais? Eu não compreendi bem a pergunta. Agora ele não consegue dormir. Não consegue. A doutora já passou 2 remédios para dormir, mas ele não consegue pegar ele. Passa a noite toda acordado. Durante o dia ele dorme? Eu não estou ouvindo nada. Durante o dia ele dorme? Eu não estou ouvindo nada. Pode aumentar agora o rádio que eu vou responder. Dona Maria, é o seguinte. Se ele não estiver dormindo durante a noite e estiver durante o dia, você vai ter que orientar ele a regular esse sono dele. A gente já orientou em outras oportunidades a questão da higiene do sono. Já está tomando 2 medicamentos para dormir e a insônia
ela é uma das consequências também do diabetes. O diabetes ele não só causa amputação, não só causa perda do rim, infarto. Os pacientes que têm diabetes, eles demenciam mais, eles têm mais Alzheimer. Os pacientes que têm diabetes, eles têm mais depressão. O paciente que tem diabetes, eles caem mais, eles fraturam mais. E o paciente que tem diabetes, eles dormem mais, eles têm uma dificuldade maior de preservar o sono. Então, a minha orientação era de que a senhora orientasse atividade física pela manhã, não fazer atividade física à noite, evitar chá ou café depois do meio-dia, o ambiente do quarto ser bem tranquilo, ele não ter estímulo sonoro, não ter rádio, não ter televisão à noite, nem ser quente, nem ser frio, evitar descansar na cama, utilizar a cama para atividade sexual e para dormir. Não conseguiu dormir com meia hora, ele levanta e vai para outro lugar. Tentar essas medidas que não são medicamentos que na maioria das vezes resolvem. Controlar bem o diabetes, não esquecer de tratar. Se ele tiver algum transtorno do humor, depressão, dá muita insônia, irritabilidade, dá muita insônia, a própria dor pode dar essa insônia, o paciente diabético tem tudo isso. Então, minhas orientações seriam essas, mas se for preciso medicar, eu não tenho como fazer aqui pelo rádio, mas com uma avaliação, sabendo de todas essas nuances do paciente diabético, a gente identifica a causa dessa insônia e trata. Ok, minha amiga? Tá bom, Ok. Ok, muito obrigado, viu? Tá aí, portanto, mais um ouvinte, Dr. Belísio, fazendo pergunta. O ouvinte pode ligar 347-2902, fazer sua pergunta para a gente, para o Dr. Belísio, né, para ele responder ao vivo aqui no quadro Envelhecer. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Aqui. Boa tarde, Piranhas. Pode falar. A questão do mal de Alzheimer. Quais são os primeiros sinais que acontecem na vida? Geralmente são pessoas idosas que padecem dessa patologia. Quais são os primeiros sinais e também a possibilidade de faixa etária começa a finalizar esse sintoma na vida do idoso. E outra coisa, normalmente também, os idosos, a perda de audição auditiva, ou seja, a pessoa perde a audição, e se isso é preventivo, se existe meios medicamentosos para que haja uma prevenção que a pessoa continuar a sua idade, chegar à terceira idade, com saúde saudável. Se isso é preventivo para as pessoas quando chegarem à terceira idade. Ok. Seguinte, respondendo a questão da doença de Alzheimer, realmente é uma doença que ela tem a ver com o envelhecimento. Ele perguntou qual a idade a gente deve se preocupar. Eu diria não só a idade, mas se tem alguém na família com doença de Alzheimer, o risco dessa pessoa ter é maior. Alzheimer é muito comum no paciente acima de 70 anos. A incidência da doença ela aumenta muito depois dos 70 anos. A gente pode ter um Alzheimer em fases mais jovens? Pode, mas é mais raro. Principalmente antes dos 60 anos, a gente considera raríssimo, Alzheimer precoce. Mas a idade que o paciente deve ficar atento, principalmente se ele tiver herança familiar de doença de Alzheimer, é a partir dos 70 anos. E ele me perguntou quais os sintomas. O clássico do Alzheimer são os sintomas cognitivos. O paciente que tem esquecimento. Qual é o tipo de esquecimento? Ele não esquece a memória de longo prazo, que ele, na infância, em idades mais jovens, ele lembra. Ele tem o esquecimento de memória recente, de memória de trabalho. Ele faz alguma coisa, esquece que fez e pergunta várias vezes a mesma coisa. Você pergunta a ele o que é que ele se alimentou no almoço e ele já não lembra. Então ele começa perdendo essa memória de trabalho. As famílias percebem, deixa panela acesa, uma dona de casa, não consegue mais comprar uma coisa no supermercado porque está sempre esquecendo. É uma pessoa que
lê muito e você pergunta o que é que ela está lendo e ela não consegue lembrar do que leu. Então, repete assuntos, esquece coisas, se perde na rua, é muito comum se perder na rua. Esses são os sintomas que a memória está afetada num paciente que tem genética, num paciente que tem idade, tem fator de risco, a gente tem que se preocupar. Mas tem outras áreas da cognição. Na linguagem, ele não consegue, ele vai dizer uma palavra e ele não lembra, tenta falar e não lembra várias vezes. Isso é uma forma de esquecimento que pode ser um Alzheimer. Ou você está sempre falando e ele não compreende o que você está falando. Então tem alteração na linguagem, tem alteração na cognição, na memória, aliás. Ele antes conseguia fazer uma coisa sozinho e hoje ele tem dificuldade. Ele não consegue mais ir fazer compras, não consegue mais pegar um mototáxi e ir à rua sozinho. Ele tem dificuldade de executar algumas tarefas. Então são sintomas que não só da memória, mas que em outras áreas da cognição. Essa seria a função da praxia. Ele antes era uma pessoa que conseguia fazer uma tarrafa, uma rede para pescar. Ele antes conseguia fabricar um móvel, era marceneiro, e hoje não consegue mais, porque ele não tem mais aquela destreza. Então, isso é um sintoma associado com, às vezes, queixa de memória. Ele perguntou também a questão da audição. Quando a gente envelhece, a gente tem uma diminuição dos órgãos dos sentidos. A gente escuta menos, a gente enxerga menos, a gente tem menos paladar. O idoso ele tem o sabor das coisas alteradas, inclusive é uma das causas de perda de peso. O idoso tem o tato alterado, e o idoso ele sente menos cheiro. Então, todos os órgãos dos sentidos estão alterados. Agora, o que a gente tem que identificar é a linha de envelhecimento. Será que essa perda auditiva passou do envelhecimento normal, é aquela perda normal, ou aquilo já é uma doença? Primeira causa de perda de audição no idoso é um rolhão de cerume, é cera, aquela cera ressecada que o cotonete não consegue tirar. Às vezes o paciente vem, a gente examina, ou faz uma otoscopia, ou examina, o ouvido dele está cheio de cera. Faz uma medicação para amolecer aquela cera e depois pede para ele fazer uma lavagem otológica e ele volta a ouvir normal. Mas às vezes não é a cera. A segunda causa é a presbiacusia. Ele tem uma perda acima do normal da audição e ele não consegue, às vezes, se comunicar. Isso atrapalha muito a comunicação dele. Quem não escuta bem não tem paciência de conversar com ninguém. E quem não escuta bem, ninguém tem paciência de conversar. Uma coisa, um dia você, mas todo dia você. Então, ele tende a se isolar, ele tende a procurar menos conversa. Ele tende a entrar em depressão. Então, o déficit auditivo limita a capacidade limita a autonomia e independência do paciente idoso. Então, muito cuidado para quem está perdendo a audição acima do normal, achar que isso é da velhice, tem que saber se essa perda está dentro do esperado para aquela idade. Se não, tem que tratar. Remédio, só se for um rolhão de cerume que a gente tenta fazer. Mas se for uma perda neurosensorial, e aí tem que usar aparelho auditivo. É uma coisa que hoje em dia não se admite mais um idoso dizer que vai usar aparelho porque não, Deus me livre de botar aquilo. Meu amigo, o impacto daquilo na sua vida, você vai conseguir voltar a ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, vai voltar a ter prazer na sua vida, é muito grande. E hoje a adaptação do aparelho auditivo, hoje não é mais como antigamente, que a pessoa botava um aparelho, ficava chiando, a pessoa ficava incomodada. Hoje os fonos, os próprios otorrinos, eles adaptam muito bem e tratam uma das causas de perda de qualidade de vida, de autonomia, de independência no paciente idoso. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp do Iraci. Pergunte se chá, pata de vaca, chá verde, carqueja e suco verde, se é bom para diabetes. Remédio natural. Aguinaldo, que é diabético há 10 anos. Não é. Resumindo, não é. A gente não tem literatura, não tem estudo que nenhuma dessas substâncias... Está chovendo? Graças a Deus. Graças a Deus. Nenhum estudo que comprove que essas substâncias tratem diabetes. Não funcionam. Se você estiver utilizando essas medicações para tratar sua diabetes, eu seguramente estou lhe dizendo que não funciona. Eu não. A literatura
como a medicina hoje é baseada em evidência, a gente só faz o que tem estudo na literatura. Agora, essas fitoterápicas, em virtude de ter pouco estudo, tem muito charlatanismo nesse meio. Tem muita gente passando esse tipo de coisa para resolver, e às vezes muito caro. O paciente idoso que já tem que tomar muito remédio, que é aposentado, tira para comprar essas coisas com essas promessas ilusórias e não resolve o problema dele, deixa de comprar o que tem. Então, assim, não tem nenhuma literatura que comprove que isso aí trata diabetes. Melhor que isso é fazer um regime, melhor que isso é fazer uma dieta, melhor que isso é, se precisar, tomar antidiabético oral. Eu espero que eu não tenha sido mal interpretado, mas eu tenho que ser bem incisivo nessa questão, porque assim, a população que mais adoece é o idoso. A pessoa, quando está doente, fica muito frágil. Qualquer pessoa que chegar e disser que aquilo funciona, você vai usar, entendeu? Então isso é para reforçar, para as pessoas não caírem no conto do vigário, de que aquele cálcio, aquilo vai melhorar tudo, aquilo vai... Não, eu não tenho um problema de dizer isso aqui, porque tem muitas dessas substâncias, inclusive que aumentam a incidência de câncer. O cara tomar, não, mas não faz mal. Pode fazer, aumenta não faz agora, mas aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de queda, faz interação com outros remédios que está tomando, atrapalha o tratamento da diabetes, atrapalha o tratamento. Então, assim, enfim, procure uma pessoa que tenha competência, capacidade. Essas plantas medicinais, algumas não têm funcionalidade. A gente tem algumas que a gente utiliza, mas outras não. Inclusive o chá verde que ele falou é uma das causas de hepatite fulminante. Altas doses de chá verde tem levado muita gente à necessidade de transplante hepático. Então, o chá verde que está aí na boca da galera, como assim, é verdade. Todo mundo querendo tomar chá verde, muito cuidado. As doses altas de chá verde, elas podem prejudicar seu filho. Vamos ter um ouvinte aí na ponta da linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala, por favor? É Lindalva Maia. Lindalva, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber da tua pergunta. Quero tomar dieta, quero só para comer fruta de manhã. Aí eu tenho medo de comer para não dar diabetes. Porque a minha mãe foi para decidir apontar uma metade da perna. Eu tiro o final de mais. Aí eu tenho medo de comer certas frutas. Eu queria saber qual é que eu podia comer para não dar diabetes. Se você não tem diabetes, dona Lindalva, nem se preocupe com fruta. Pode comer toda e qualquer fruta no mundo. Certo? Pode comer suas frutas. Inclusive, eu recomendo fruta para você evitar diabetes. Isso sim tem literatura. Você se alimentar de frutas e verduras, a gente tem a dieta da ácido mediterrâneo que orienta você. Você diminui a incidência de diabetes. O problema das frutas... É porque a minha taxa de massa estava 230, a outra 235, e a de diabetes 97 miliamperes. Eu vou fazer amanhã para ver que dia que está. Então, baixa, 90 e pouco. 97 estava de menino. Não, menino. De criança. Aí eu vou fazer amanhã. Agora, de colesterol e de triglicéridos, isso aí, você tirando diminuindo um pouco a massa, diminuindo a fritura, resolve o seu problema. Massa. Pronto. Então, fazer atividade física seria uma alternativa. Mas não pense em tirar suas frutas, não. Pelo contrário, acrescente fruta para melhorar. Oi. Não, sua pergunta é muito oportuna. Isso é uma dúvida do dia a dia. Porque, assim, tem algumas frutas para pacientes que vivem com diabetes muito alta, que vivem tomando altas doses de insulina. Algumas frutas, elas têm um teor glicêmico alto e elas podem piorar o diabetes. Algumas frutas. Mas para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, que toma insulina em altas doses. Para quem não tem, ou toma antidiabético oral, que resolve ali. Olha, só banana, só algumas frutas que têm um teor glicêmico alto, sabe? Não se preocupe com fruta. Ao contrário, fruta é a solução para quem quer prevenir diabetes. Não, essa que é boa. Já é o segundo ouvinte que fala, estou vontade até de comer uma tora de melancia. Eu amo na minha vida, eu gosto de uma bananinha, mas não é muito demais. Qualquer fruta pode comer, não tem problema. Eu quero para comer fruta de manhã e no almoço, velho. Olha, mas como um peixezinho, um frango, feijãozinho, um arroz que... É bom. É bom. Tá certo, minha amiga?
Muito obrigado, viu? Doutor Beleza, 13 horas, agradecer muito sua participação aqui com a gente hoje, mais uma vez, muito esclarecedora, né? Em mais um tema dentro do quadro Envelhecer com Saúde. Desejar uma boa tarde, com chuva, graças a Deus, em Caicó, para o senhor e para todos os nossos ouvintes. A gente se encontra na próxima terça. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de poder esclarecer alguns mitos, tirar algumas dúvidas dos ouvintes. Até terça-feira. O congresso que você foi sobre o quê? Era um congresso de geriatria. Era um congresso paulista de geriatria, só que é um congresso muito bom, é um congresso muito técnico. Então, assim, muita atualização, muita coisa nova que os professores trazem aí das coisas que ainda vai daqui para frente aparecer. Então, assim, serve para a gente atualizar, trazer coisa nova para a nossa conduta, melhorar a nossa conduta. Nem sempre, às vezes, uma coisa nova é boa. Mas ajustar o que a gente está fazendo aqui no interior do sertão do Rio Grande do Norte, com o que se faz no Japão, nos Estados Unidos, com o que se faz na Europa, em qualquer canto. A conduta daqui ser universalizada com o que a gente puder de melhor que tem evidência para todo mundo. Então o congresso foi de geriatria geral. Muito bem, obrigado, doutor Beleza, até terça, viu?